chamar a segunda testemunha. E entra a segunda testemunha de defesa. Você jura falar a verdade, somente a verdade neste tribunal? Eu juro. Seu nome, Mário Oliveira. sua profissão, Como palestrante, qual é a sua relação com o padre? sou irmão. Você acha que ele se tornou melhor quando começou com Ana ou depois? Bem, depois que ele conheceu a Ana, ele se tornou uma pessoa bem mais alegre, uma pessoa mais viva, uma pessoa bem mais dedicada à sua vida religiosa. Obrigada. Tem mais perguntas? A acusação tem um questionamento à testemunha. O senhor, como irmão do réu, concorda comigo quando eu digo que o réu é um exemplo para a sociedade? Porque, além do mais, ele é um homem que desistiu de todos os seus sonhos para servir a Deus, não é? Sim, é um exemplo de como alguém pode dedicar toda ao santo ofício. Então, como um homem pode ser considerado exemplo de padre, sendo que nem ele consegue cumprir uma promessa feita a Deus? Bem, mesmo sendo padre, ele continua sendo humano, então ele não é santo, por isso ele peca. Sim, mais perguntas, Meritíssimo. O testemunho está dispensado. A defesa tem mais algum argumento? Sim, Meredith. Gostaria de chamar para depor Ana Bittencourt. E suba a terceira testemunha de defesa. Você jura falar a verdade, somente a verdade neste tribunal? Juro. Seu nome, Ana Bittencourt. sua profissão, Eu sou professora onde você conheceu o padre? na paróquia durante algumas conversas. Quando que você observou que estava apaixonada por ele? Desde o início que nos conhecemos. Foi durante conversas que achamos algo em comum, algumas coisas em comum. É possível que o seu filho seja pecador e condenado? Não, meu filho não tem nada a ver com isso. Eu não considero que o nosso amor seja pecado, porque o amor é um dom divino. Como um dom divino pode ser uma coisa ruim? E o meu filho, ou melhor, o nosso filho, ele é inocente, portanto nascerá limpo. Sem mais perguntas, Meretíssimo. A acusação tem um questionamento à testemunha. O testemunho está liberado. A defesa vai apresentar mais algum argumento? Sim, Meretíssimo. Gostaria de primeiramente apontar que uma das principais acusações contra o meu cliente seria de que ele não seria um bom pai e que ele estaria mentindo para os seus fiéis. Conhecemos muitos brasileiros cidadãos que trabalham o dia todo e mesmo assim criam os seus filhos. Não seria diferente com o padre. A única diferença seria que, ao invés de trabalhar, ele estaria cuidando da igreja. E assim, no caso dele mentir para os seus fiéis, está escrito na Bíblia que os próprios cristãos aqui presentes estão defendendo, os católicos no caso, que o casamento e a família são herança divina. Então, meu cliente não está mentindo em momento algum. A defesa irá interrogar o réu. Meretíssimo. O bispo não deixou que o padre falasse ao tribunal. Bem, finalizadas as teses da acusação e da defesa, eu decreto um recesso de 5 minutos para que o júri chegue ao veredito.
Então, nós como júri iremos discutir sobre a sentença do réu Padre Dom Bento. Santo Agostinho diz, a respeito do filósofo Santo Agostinho, ele fala como é que o homem que foi escolhido por Deus para ser iluminado, que ele decide seguir somente a Deus, faz os seus votos, depois ele quebra esses votos, tendo um relacionamento com a garota, e além disso, esse relacionamento com ela passa a ser escondido, o que causa isso, tecnicamente, uma mentira. Mas como é que ele pode ser culpado? Ele não é um ser perfeito. O único ser perfeito que ele existe é Deus. Ele não é um ser perfeito, não. Ele não pode deixar de sentir. A única culpa dele foi sentir. Sim, ele tem que ser culpado justamente por essa sua fala. Que Deus é o único ser perfeito. Segundo Boécio, a felicidade está em Deus. E o padre tem essa função de levar o conhecimento que Deus é o único ser perfeito e por isso, para ser feliz, você deve seguir e amá-lo e não se entregar a prazeres carnais, como foi que ele fez. Mas a gente não deve julgar as pessoas pelos sentimentos que elas sentem, até porque o sentimento é uma coisa exterior e incontrolável. Para Santa Abelardo, a gente só deve julgar as pessoas pelos maus vícios que elas cometem e não pelas coisas interiores. O Cana desde cedo já dizia que as leis religiosas limitam. Foi o que houve com o padre. Ele não teve o direito de escolha para possuir a sua família. Então ele é culpado porque ele, sabendo que ele não tem esse direito, ele a menina. O escriturismo nega a existência da filiação eterna e diz que todos nós seres humanos seremos purificados no final. E se crermos ao contrário, estamos crendo que Cristo falhou no seu sacrifício e no seu resgate muito à terra. Mas como o Santo Agostinho diz, o amor está no interior do homem. O amor é o sentido que ele faz à vida. Ele pecou sim, mas a verdade é o que importa. O amor que ele tem por Ana, por isso ele não deve ser condenado. Bem, se é a verdade que importa, porque ele conhecia o mal que estava fazendo, logo ele estava cometendo uma verdade, digamos assim. Porém, ele era consciente do mal que estava cometendo, pois que um homem estudado pela Igreja Católica, ele sabia dos dogmas e mesmo assim cometeu seu erro. O padre está errado, pois segundo Santo Agostinho, um homem não pode se relacionar com mulher alguma. E, de acordo com a Igreja Católica, o homem também não pode ter relação com mulher alguma. Mas por que o padre está errado? O homem não... Por que o padre estaria errado? Se Deus criou um homem para multiplicar, aonde traria o amor do padre pela menina? Seria um amor impossível? Deus permitiu o mal quando Deus não criou o mal. Ele apenas permitiu para que o padre tirasse um bem maior desse mal. E qual seria o bem? Seria a criança? Pode ser. Por que não? Seria o amor? Por que o amor não pode prevalecer nessa questão? Porque não é o padre? Bom, o processo de número 348-956-9933 finda-se com o réu Dom Bento sendo acusado de envolvimento amoroso com a jovem Ana. Aí sim.